No Saber Direito desta semana, Regina Beatriz Tavares da Silva apresenta um curso sobre direito de família. A professora aborda a constituição e extinção do vínculo da união estável. Fala também dos efeitos e dissolução do casamento. Filiação, guarda, alienação parental e alimentos assistenciais também são temas do curso. Assista à aula 3. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Regina Beatriz Tavares da Silva e há 44 anos me graduei em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Desde então, exerço atividades advocatícias na área do direito de família, das sucessões, do biodireito e em responsabilidade civil. Aliei a advocacia à academia. E assim, sempre lecionando, também desde o início da minha carreira profissional, vim a obter os títulos de mestre e de doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Posteriormente, o título de pós-doutora em Biodireito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Posso afirmar que, efetivamente, o curso que está sendo ministrado, o curso de Direito de Família, essa é a nossa terceira aula, é um curso muito importante, porque aborda os principais aspectos, os mais atuais e relevantes temas do direito de família. Quem quiser conhecer outros conteúdos, vá até as redes sociais que temos tanto na DEFAS, a DEFAS pela família, como a minha rede social no Instagram, doutora Regina Beatriz, DRA Regina Beatriz. Serão muito bem-vindos também a estas redes sociais no Instagram, no Facebook igualmente. Bem, nessa aula nós vamos tratar da filiação, ou seja, das relações entre pais e filhos, entre pai, mãe e filhos. Tanto a relação consanguínea, advinda do sangue, relação biológica, como a relação socioafetiva, que é muito importante também no direito brasileiro. Começamos pela filiação consanguínea ou biológica e temos que tratar, desde logo, da presunção da paternidade. Mãe normalmente é certa pela gravidez, né? Mas pai nem sempre é certo. Isso é um velho ditado. Então, como o sistema jurídico brasileiro regula a presunção da paternidade quando o pai se recusa a reconhecer espontaneamente um filho. Quando há casamento, há presunção. Quando há casamento de acordo com o artigo 1597 do Código Civil, existe uma presunção da paternidade pelo casamento e, numa regra dos filhos nascidos 6 meses depois do casamento ou 10 meses depois do fim do casamento. Essa norma merece alterações, merece ser inovada, esperamos que isso aconteça numa futura reforma do Código Civil, mas essa é a regra atual. E não há presunção da união estável no Brasil. Na união estável, não há presunção da paternidade. Por quê? Porque a união estável é uma situação de fato, como já vimos na nossa segunda aula, portanto, uma relação que tem uma imprecisão quanto ao seu início, quanto ao seu término,
e por isso a opção legislativa no Código Civil vigente foi de não presumir a paternidade na união estável. Presunção somente no casamento. Então, no casamento, a mulher pode se dirigir ao cartório de registro civil, apresentar a certidão de casamento e, mesmo que o pai não compareça, o filho será registrado em nome dos dois. Na união estável, não haverá essa possibilidade. Voltando à filiação com paternidade presumida, que é aquela do casamento, existem mais algumas regras naquele artigo 1597 que dizem respeito à reprodução assistida, reprodução medicamente assistida, também conhecida por inseminação artificial. A denominação atual é reprodução medicamente assistida, pelos vários meios, né, que podem ser utilizados nessa reprodução. E a norma do Código Civil é de que os filhos havidos por reprodução medicamente assistida, mesmo que nessa reprodução tenha sido usado material genético de uma outra pessoa, eles serão havidos presumidamente como filhos ou como filho do marido, desde que haja uma autorização prévia do marido à realização da reprodução assistida. Segundo o Código Civil, essa é a norma. Já disse, presunção da paternidade, se há casamento, tanto na reprodução natural como na reprodução medicamente assistida. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça inaugurou um novo sistema quando era Corregedora Nacional de Justiça a ministra Nancy Andrighi, no provimento número 52, isso no ano de 2016. E passou a regular ali administrativamente o registro de filhos nascidos de reprodução assistida. Se os pais conviverem em união estável, poderá somente um deles comparecer no cartório de registro civil se apresentar a escritura pública da existência de união estável, ou seja, aquela escritura lavrada em tabelionato de notas que formaliza a união estável. Então, se os filhos forem havidos de reprodução medicamente assistida, pode haver a presunção da paternidade tanto no casamento como na união estável. Essa, portanto, é a regra também atual do provimento 149 do CNJ, de 30 de agosto de 2023, que é o chamado Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Esse provimento adotou exatamente a mesma norma do provimento anterior, possibilitando essa presunção da paternidade no caso de união estável em filiação advinda de reprodução assistida. Nós temos na reprodução assistida normas bastante importantes que não podem deixar de ser examinadas nesta aula sobre filiação. Essas normas são normas de deontologia médica do Conselho Federal de Medicina e também normas do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Segundo essas normas, e agora eu cito o atual provimento 149 do CNJ,
Se for apresentada uma declaração do diretor técnico da clínica de reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução medicamente assistida, a pedido dos beneficiários, ou seja, daquele casal que quer ter um filho, né, por reprodução assistida, pode ser feito o registro em nome dos beneficiários, mas é preciso apresentar essa declaração do diretor técnico da clínica de reprodução assistida. Isso por segurança jurídica, claro. E lembrando que, na reprodução medicamente assistida, são tomadas inúmeras cautelas, inclusive sobre quando ela é heteróloga, ou seja, ela é feita com doação de material genético por terceira pessoa, como o sêmen, compatibilidade genética, verificação se não há contaminação no sêmen, se não há uma doença que possa ser transmitida, e também, claro, a formalização de tudo isto com autorizações e com acompanhamento médico especializado. No entanto, foi feito um pedido de providências ao CNJ e que está em tramitação ainda no Conselho Nacional de Justiça para favorecer, facilitar a chamada inseminação caseira. O que seria isso? Uma seringa é preenchida de sêmen de um doador, terceiro, e a inseminação é realizada na casa da mulher receptora, que introduz a seringa em seu corpo para fecundar. Acho que, enfim, é efetivamente por si só, independentemente de conhecimentos médicos, independentemente de conhecimentos jurídicos ou mais profundos no âmbito jurídico, algo que leva, desde logo, à ideia de riscos. Material genético contaminado, gerando danos até mesmo irreversíveis à saúde tanto da gestante, da mulher, como da criança que vai nascer. Mesmo que o material não esteja contaminado, há um laudo médico apresentado pela ADEFAS, pela Associação de Direito de Família e das Sucessões, nesse pedido de providências que está em tramitação no CNJ, mostrando que só o fato de introdução da seringa no corpo da mulher, sem um acompanhamento especializado, né, traz riscos graves à sua saúde. Risco até mesmo de morte por hemorragia. E há ainda o agravamento nessa chamada inseminação caseira de relações incestuosas involuntárias. Porque o Conselho Federal de Medicina, quando regula a reprodução medicamente assistida, coloca limites para a utilização de material genético doado. Nesse caso, nenhum limite haveria. Há, inclusive, um documentário de fatos reais ocorridos na Holanda sobre a inseminação caseira, em que um homem, ao que tudo indica, tem 1.000 filhos. 1.000 filhos espalhados pelo mundo. Obviamente que, né, o risco de relação involuntária entre irmãos aumenta imensamente. E, como sabemos, a relação incestuosa, além de ser moralmente não aceita,
ela também pode gerar prole defeituosa, né? Filhos defeituosos. Nesse caso citado, O Homem com 1000 Filhos, é o nome do documentário, as mulheres que foram inseminadas desse modo, caseiramente, elas demonstram a angústia, o constrangimento quando souberam que ele não contava a verdade. Ou seja, que ele dizia, não, são pouquíssimas as doações que eu fiz de sêmen. Não? E depois vieram a descobrir esse número imenso por força de um trabalho de ONG, por força de um trabalho internacional. E agora, inclusive, ele está condenado ao pagamento de multa, elevada multa, se voltar a repetir este tipo de procedimento, ou seja, de doação de sêmen para inseminação caseira. Há, portanto, uma posição bastante firme, não só da ADEFAS, mas também da Anvisa, do Conselho Federal de Medicina, nesse pedido de providências que foi feito pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, que pretende este instituto, por meio desse pedido, retirar da norma do Conselho Nacional de Justiça aquela regra à qual acabei de me referir. A necessidade para o registro da criança nascida de reprodução assistida, heteróloga, feita com doação de sêmen de terceira pessoa, a declaração do médico, a declaração do médico responsável pela reprodução, que afirma que efetivamente foi aquele casal de pais que optou por esse procedimento e que teve esse filho. Temos aí, né, uma expectativa grande de que essa norma não seja revogada, de que a reprodução, quando feita de maneira artificial, que ela seja sempre feita com o procedimento médico em clínicas especializadas e não deste modo caseiro, que gera riscos gravíssimos. Falamos da presunção da paternidade. Ocorre no casamento, não ocorre via de regra na união estável. Na união estável, se houver aquela escritura pública e diante de um procedimento de reprodução assistida. Quando não existe a presunção da paternidade, há sempre vários meios para que a paternidade seja reconhecida. A paternidade, ela pode ser reconhecida no registro de nascimento, espontaneamente. Também pode ser reconhecida por escritura pública ou mesmo por um documento particular a ser arquivado em cartório, e ainda pode ser reconhecida por testamento. É a norma do artigo 1609 do Código Civil. Na possível reforma do Código Civil, nesse anteprojeto, que foi apresentado em plenário do Senado em 17 de abril de 2024, se propõe a mudança da norma do Código Civil sobre a presunção da paternidade. E a proposta é de que presumem-se filhos dos cônjuges ou conviventes, os nascidos ou concebidos na constância do casamento ou da união estável, registrada, ou durante o convívio de fato dos companheiros, também chamados conviventes. Se, como vimos na aula anterior, a união estável não tem um início marcado por um registro, é uma situação de fato,
Pode ser registrada? Pode. Mas não é isso que marca o início da união estável. Não é a comunicação ou registro civil que marca o fim da união estável, né? Ela pode começar antes, terminar depois, é uma situação de fato, né? Temos aí, efetivamente, que pensar bem sobre essa proposta e esperamos que o Congresso Nacional o faça, né? Porque essa proposta gera uma insegurança jurídica, alargando o caminho para que uma pessoa seja vista indevidamente como pai, tenha que assumir uma série de obrigações perante um filho que não é seu e somente depois de uma negatória de paternidade vir a comprovar a inexistência da paternidade. A norma precisa de ser alterada. A norma da presunção da paternidade efetivamente precisa ser alterada, mas é preciso que haja uma maior reflexão. Quando não há presunção, melhor dizendo, não existe um registro voluntário dessa paternidade, um reconhecimento, melhor dizendo, voluntário, seja por um documento particular, seja por uma escritura pública, seja por testamento, a ação de investigação de paternidade. Essa ação de investigação de paternidade tem normas numa lei, que é a Lei 8.560 de 92, que foi modificada depois, posteriormente, por uma lei em 2009, e que tem uma regra muito importante. A recusa do demandado na ação de investigação em se submeter ao exame de código genético, conhecido DNA, gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Então, essa norma é importantíssima e ela é completada por outra de uma lei ainda mais recente, de 2021, que se o suposto pai tiver falecido ou não existir notícia do seu paradeiro, o juiz, na ação de investigação, determinará a realização do exame de DNA em parentes consanguíneos. E se a recusa desses parentes ocorrer, também haverá a presunção da paternidade. Ou seja, normas que protegem as pessoas, né, de extrema relevância, e também há outras, né? Há uma norma bastante importante que é o reconhecimento da paternidade por uma outra forma que está regulado naquela Lei 8.560 antes citada, em que se a mãe comparece ao cartório de registro civil e não há a presença do pai, obviamente não havendo casamento, senão a presunção da paternidade, poderá indicar, apontar o suposto pai ao oficial do registro civil. E, em o fazendo, segundo o provimento, inclusive o atual provimento 149 do CNJ, o oficial de registro civil deverá remeter ao juiz essa indicação do suposto pai com a respectiva documentação. O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a alegada paternidade e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai. Se este indicado pai reconhecer a paternidade, será lavrado o termo de reconhecimento e remetida, então, a certidão ao oficial
do registro civil para que seja ali averbada a paternidade. Se o suposto pai não atender à notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz deve remeter os autos ao Ministério Público ou à Defensoria Pública para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade, sendo que nada impede que a própria mãe, na representação do filho, promova a ação de investigação e reconhecimento da paternidade. Falamos da recusa em relação ao reconhecimento da paternidade, falamos da ação de investigação de paternidade. E temos que também observar que a recusa ao reconhecimento, a depender das circunstâncias do caso, pode gerar uma condenação do pai que se recusa a esse reconhecimento numa reparação de danos morais e materiais ao filho. Vejam como o direito ordena as relações sociais e ordena as relações de família. Essa é a função do direito. E, nessa função, cabe essa indenização. A falta de reconhecimento do próprio filho pode ser a vida como um ato ilícito que dá ensejo, portanto, ao ressarcimento dos danos causados a esse filho, morais e materiais. Não há, no entanto, essa aplicação dos princípios da responsabilidade civil pela recusa ao reconhecimento da paternidade em qualquer caso. É necessário que fique demonstrada a atitude postergatória do reconhecimento parental. Quando o investigado se vale de subterfúgios, inclusive processuais, prolongando o processo, até mesmo para evitar sua submissão ao DNA. Ele não se recusa a realizar o DNA, mas realiza, né, subterfúgios processuais para procrastinar a sua realização, a realização desse exame. E desde que, além disso, obviamente, existam indícios da existência da paternidade. Somente, portanto, acarreta ou pode acarretar essa possibilidade de condenação se o comportamento do investigado tipificar um ato ilícito dentro do que dispõe aquele artigo 186, regra geral da responsabilidade civil, que está na parte geral do Código Civil, numa intenção deliberada de prejudicar, né? Temos, além da investigação, temos que citar a contestação da paternidade. Se há uma presunção da paternidade pelo casamento, pode ser que este filho não seja do marido. E o marido, então, poderá contestar a paternidade, segundo o artigo 1601 do Código Civil, e essa ação é, inclusive, imprescritível, sendo que na jurisprudência, por razões que já vamos esclarecer, o filho e o pai biológico, quando existe a chamada adoção à brasileira, essa expressão usada, quando um homem registra filho alheio como seu, a legitimidade ativa nessas ações também cabe ao filho e também cabe ao pai biológico, no sentido de contestar aquele registro, o registro de nascimento. Assim, nós percebemos que o nosso ordenamento jurídico tem efetivamente uma
toda uma preocupação em relação às relações de paternidade e ao seu devido reconhecimento. Falamos da paternidade ou da maternidade consanguínea. Temos que agora passar para a parentalidade socioafetiva. É uma outra espécie de relação de parentesco. O vínculo não advém dos laços de sangue ou de uma decisão judicial de adoção, da adoção, conhecida adoção. O vínculo advém da relação mantida entre uma pessoa e um filho que não é seu, que tem uma aparência social de que existe uma relação de filiação. Esse parentesco socioafetivo, ou parentalidade socioafetiva, surgiu com a regra do artigo 1593 do Código Civil. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Outra origem, inclusive a parentalidade socioafetiva. Tem duas espécies. A registral, que é aquela a qual me referi há pouco, da chamada adoção à brasileira, em que um homem registra um filho alheio como seu, está apaixonado pela mulher, a mulher não quer o reconhecimento da paternidade biológica, e, enfim, resolvem fazer esse registro da paternidade nessa chamada adoção à brasileira. E existe a espécie de paternidade ou maternidade socioafetiva por afinidade, ou seja, do chamado antigamente filho de criação, o que até pode ocorrer com o padrasto ou com a madrasta, aquele que é casado com o genitor do filho, ou que vive em união estável com o genitor do filho. Para que o parentesco ou a parentalidade socioafetiva seja reconhecida, existem requisitos construídos pela doutrina e pela jurisprudência. Posse do estado de filho, ou seja, o pai ou a mãe devem tratar o filho como seu, como se fosse seu. E, é claro, isto envolve a afetividade. Mas evitamos usar a expressão afetividade, Posse do estado de filho é algo que se pode demonstrar objetivamente. Tractatus, tratamento como se fosse o genitor. E reputatio, ou seja, a reputação perante a sociedade que existe uma relação de filiação. Esta aparência social da relação de filiação. Quando existe aquele registro por um outro homem de um filho alheio, existe a prática de um crime, que é de falsidade ideológica, registrar filho alheio como seu. Mas houve toda uma evolução e um entendimento da nossa jurisprudência que aqui existe o chamado dolus bonus. Não há nada que seja prejudicial, Foi uma atitude para ajudar, acolher um filho da sua esposa, da sua companheira. E esses argumentos que eram desfavoráveis pelo crime praticado foram vencidos pela nossa jurisprudência, de modo que o filho não pode ser havido como algo descartável e é inclusive entendida a irrevogabilidade do reconhecimento do filho nessas circunstâncias pelo pai socioafetivo. Aplica-se a regra do artigo 1609 do Código Civil, no caso. Há um número de acórdãos efetivamente impressionante a respeito do tema. Até uma tese que foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal, até então, havia na jurisprudência a prevalência de uma das relações,
biológica ou socioafetiva quando se discutia, se debatia a questão. Mas sempre, e o que continua mesmo após a tese que vamos, por final, analisar do STF, essa irrevogabilidade do reconhecimento do filho alheio como seu na adoção brasileira, com um requisito fundamental, a inexistência de vício de consentimento do registrante. Ou seja, o homem que registra filho como seu deve ter a consciência de que se trata de filho alheio. E assim, o Superior Tribunal de Justiça tem um acórdão de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, exatamente nesse sentido, entre outros, de que essa filiação socioafetiva ela só não pode ser desfeita se não houve um vício de consentimento no registro pelo pai adotivo à brasileira ou pai socioafetivo. E por que esse número de demandas, esse número de ações judiciais e de acórdãos? Porque, por vezes, no rompimento da relação depois do registro, o homem quis, nestes processos, descartar o filho. Não quero mais o filho, porque me separei da mãe desta criança ou deste adolescente. Ou mesmo, depois da morte do pai registral, os herdeiros quererem impugnar este registro. Não é? E assim, nós temos um número de demandas bastante elevado, sendo que o STF, apreciando um recurso paradigma exatamente nessa matéria, houve por bem no tema 622, sobre a prevalência de uma das espécies de filiação socioafetiva ou biológica, resolver que caberia a multiplicidade de vínculos parentais, ou seja, o reconhecimento concomitante no registro do pai socioafetivo e do pai biológico. A tese foi fixada por maioria pelo STF nos seguintes termos: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais. Firmou-se, então, diante desta tese do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de registro de nascimento por dois pais, o pai biológico e o pai socioafetivo. E, diante dessa tese de repercussão geral, relator ministro Luiz Fux, do ano de 2016, veio, então, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, possibilitar o reconhecimento administrativo da parentalidade socioafetiva. O provimento 63 foi o primeiro que trouxe essa possibilidade e o atual provimento 149 exige que a pessoa a ser reconhecida administrativamente como filho socioafetivo deve ter mais de 12 anos de idade e deve haver a anuência do pai e da mãe biológicos. O procedimento é realizado perante o Registro Civil das Pessoas Naturais com provas da relação de socioafetividade e parecer do Ministério Público. Esse provimento 149 estabelece que este reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral
e não implicará o registro de mais de 2 pais e de 2 mães no campo da filiação, no assento de nascimento. E, no seu parágrafo 1º do artigo 510, expressamente é estabelecido que somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno, seja do lado materno. Portanto, hoje em dia, situações possíveis de multiparentalidade. Um pai e 2 mães, estou falando do procedimento administrativo, do provimento atual 149, 2 pais e 1 mãe, e não 2 pais e 2 mães. Essa norma administrativa, ela veio atender aos reclamos, especialmente de casais formados por pessoas do mesmo gênero. E ela passou, portanto, por outros provimentos até chegar neste provimento 149, que trata de várias matérias. No entanto, não podemos entender que essa norma se aplique aos chamados trisais, essa norma da multiparentalidade. Não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro o registro de uma criança em nome de 3 pessoas que vivam numa relação de poligamia, também chamado poliamor, poliafeto, popularmente denominados trisais. E se alguma decisão judicial foi ou for proferida em sentido diferente, ou seja, fazendo ou autorizando o registro de nascimento em nome de 3 pessoas, essa norma será impugnável. Efetivamente, isto é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, é vedado. A poligamia não é admitida no direito brasileiro. A monogamia é a única forma de constituição de família, além da família monoparental, que, conforme a própria Constituição Federal, é aquela constituída por somente um dos genitores e o seu filho. Além disso, o CNJ já decidiu, como vimos em aula anterior, que relações de poligamia não geram direitos de família, não geram direitos sucessórios e outros correlatos. O Supremo Tribunal Federal também consagrou a monogamia no ordenamento jurídico. E, desse modo, esta multiparentalidade se aplica nos casos que não sejam de poligamia. Bem, falamos desta parentalidade socioafetiva, falamos da parentalidade socioafetiva registral, adoção à brasileira, falamos do procedimento administrativo, né, de reconhecimento da parentalidade socioafetiva. E, nesse caso, né, neste último caso, nós temos, portanto, várias situações, né, a examinar. Seja do casal de 2 mulheres, em que o filho é só de uma mulher, e a outra mulher, seja casada, vive em união estável, queira também realizar o registro da criança como mãe. Temos também muitos casos em que um padrasto assume afetiva e socialmente a parentalidade do filho, que é exclusivo do seu cônjuge ou do seu convivente, e mesmo estando o filho registrado pelo genitor biológico. Então, aqui não é adoção brasileira. Há registro da criança em nome de um determinado homem, pai biológico. Mas é o padrasto quem cuida, quem zela, quem educa, quem forma, porque há uma omissão do pai biológico.
pai biológico se omite na educação, na formação, o padrasto assume essa função. Isto é o filho de criação, antigamente assim chamado, né? E é uma espécie parental socioafetiva por afinidade. Só que não é incomum que, após a separação do casal, o genitor socioafetivo queira rejeitar a parentalidade que assumiu no plano dos fatos e não queira mais sustentar aqueles filhos porque não tem mais relação com a mãe desses filhos. Só que ele assumiu a paternidade socioafetiva e a sua rejeição, a depender, claro, sempre das circunstâncias do caso, pode vir a resultar no seguinte: numa ação declaratória da existência da relação socioafetiva, na obrigação desse homem de pagar pensão alimentícia para esses filhos, embora não sejam seus nem mesmo no registro, porque existe o conceito de paternidade socioafetiva no nosso país, como vimos durante esta aula, de uma maneira bastante ampliada. Aqui temos um ineditismo, né? Se não um ineditismo, temos, efetivamente, não conhecemos outros países que adotem essa forma de parentesco ou de parentalidade, a parentalidade socioafetiva. Mas aqui é algo que é uma inovação brasileira bastante interessante, bastante importante, em benefício exatamente do ser mais vulnerável na relação, que é o filho. Então, se houver a paternidade socioafetiva registral, a adoção à brasileira, e não houver vício de consentimento do registrante, ele não poderá depois rejeitar este filho, mesmo que se separe da mãe. Se ele morrer, os herdeiros também, mesmo impugnando esta paternidade, a não ser que comprovem o vício de consentimento do registrante, não terão êxito. Mas sempre que não houver vício de consentimento. E nós temos na parentalidade socioafetiva também aquela espécie administrativa que nós vimos, regulada pelo CNJ. Temos a tese, melhor dizendo, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que possibilita a multiparentalidade, possibilitando-a, repito, desde que tenhamos a aplicação dos princípios estruturantes da família no Brasil, formada pelo casamento e pela união estável, que é a monogamia. Em relações de poligamia ou de poliamorismo ou poliamor, não existe a possibilidade de registro ou de assunção mesmo, que vá depois gerar efeitos da chamada parentalidade socioafetiva. Esta é a terceira aula do nosso curso de Direito de Família. Ainda temos mais duas aulas, a próxima sobre guarda de filhos nas suas mais variadas espécies, e depois teremos a matéria de pensão alimentícia, de alimentos nas suas mais
variadas espécies também. Então, eu recomendo que assistam todo o curso, porque ele se concatena nas suas aulas. O direito é de família, né? Então, todas essas aulas têm uma ligação que pode ser útil no estudo, na análise, no aprendizado das diversas matérias de direito aqui tratadas. E nós temos, como sempre, o nosso quiz. Vamos, então, ao nosso complementação no aprendizado por meio do quiz, que são aqueles testes partindo de um caso real, né? Ou fictício, mas que muitas vezes retrata exatamente caso real, né? Aqui são todos fictícios, claro, inclusive os nomes usados sempre são fictícios, para que nós possamos daí verificar qual é a alternativa correta. Assinale a alternativa correta sobre a filiação. A filiação socioafetiva é desfeita se o pai socioafetivo assim quiser. Ao registro civil de nascimento por paternidade biológica, pode ser acrescido o registro da filiação socioafetiva. Há hierarquia entre as espécies de filiação, devendo sempre prevalecer a biológica sobre a afetiva. A alternativa correta é a B. Ao registro civil de nascimento, por paternidade biológica, pode ser acrescido o registro da filiação socioafetiva. Como vimos no decorrer desta aula sobre as relações de filiação, a paternidade ela pode ser e a maternidade podem ser consanguíneas, ou seja, advindas da relação de sangue, ou pela chamada socioafetividade. E quando essa relação socioafetiva se forma, não é porque a pessoa que assumiu esta paternidade ou essa maternidade sobre uma criança possa simplesmente se desfazer deste ser humano que foi sempre havido como filho daquele genitor. No entanto, nós temos que lembrar da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Tese na qual a multiparentalidade é possível. Por isso, a alternativa correta é aquela que diz que ao registro da paternidade biológica pode ser acrescido o registro da paternidade socioafetiva, cabendo, portanto, a multiparentalidade, o registro, no caso de dois pais, na conformidade da tese, mas pode também haver o registro de duas mães, a depender das circunstâncias e do caso. Terminamos nossa aula, nossa terceira aula desse curso de Direito de Família e teremos nas próximas aulas a matéria de guarda e a matéria de alimentos. Esperamos nos encontrar em breve. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.